estamos estudando o livro de Filipenses. Alô? Na verdade, tem hora que esse microfone nada, quase a mesma coisa. Alô? Alô? Melhorou, né? Eu não quero competir contra os ventiladores, são bem mais potentes do que eu aí. Muito bem. Então, Filipenses, nós agora vamos estudar, aliás, entramos no capítulo 3 de Filipenses, não é isso? E nós estamos aprendendo, na verdade, sobre a vida cristã prática, né? O livro de Filipenses, ele traz a vida cristã de uma maneira bastante prática. Então vamos praticar a oração agora. Irmão Marcos, por favor, nos eleve a Deus nessa oração. Deus amado, queremos agradecer por mais uma manhã aqui, agradecer ao Pai pela presença do Senhor no nosso meio, agradecer ao Senhor por ter estudado a palavra. Agora, para que o Senhor possa abrir nossos corações, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Abençoe o pastor para fazer um estudo que possa ser usado pelo Senhor. Quero agradecer e orando em nome de Jesus. Amém. Então o que nós vimos a semana passada mesmo? Dentro do... já iniciando o capítulo 3, não é isso? Os primeiros versículos aí. Não estava aqui? Foi lá fazer um curso. Deu certo, né? Havia uma discussão. Havia uma discussão que além da fé ficava mais guardar a lei, né? Exatamente. Então nós estávamos falando, na época de Paulo tinha os judaizantes, né? Os judaizantes, eles acreditavam que para a pessoa ser salva, ela tinha que aceitar Jesus e fazer mais alguma coisa para ganhar a salvação. Então eles diziam, a fé, a salvação é através da fé, mas tem o crente gentil tem que se circuncidar também, porque se ele não se circuncidar, ele não vai para o céu, né? A circuncisão era uma marca na carne, né? Uma operação que é chamada hoje muitas crianças, né, nascem com um defeitinho, eles fazem a operação de fimose, né? No caso, tira aquela pele da parte superior do membro masculino, então tira aquela pele. Na verdade, o judeu tem essa prática ainda da circuncisão, porque foi Deus que instituiu no Velho Testamento a circuncisão. Era um sinal entre Deus e a nação de Israel. Então todo judeu, ao 8º dia, ele deveria se circuncidar. Toda criança tinha que passar por essa operação. Era uma prática comum na nação de Israel. Só que no Velho Testamento, Deus jamais disse que a circuncisão era causa de salvação, né? Era apenas uma aliança entre Deus e o povo. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, por exemplo, né? A ceia nem chega a ser uma aliança, a ceia é um memorial, né, que a igreja deve fazer, né? Então seria mais ou menos próximo disso. Vocês vão na nação de Israel ter que fazer isso, fazia parte da lei, eles tinham que praticar a circuncisão. Só que com o tempo eles passaram a valorizar mais o ato, a prática da circuncisão do que propriamente a vida com Deus, né? Ou a salvação. Aí mais tarde, quando veio o cristianismo, alguns judeus que supostamente haviam se convertido, agora se formaram
numa seita na qual eles diziam assim: a pessoa tem que aceitar Jesus, mas também ela tem que se circuncidar, porque senão ela não vai ser salva. E Paulo bateu firme, né? Espera aí, tem algo errado aí, né? Dizer que uma marca na carne pode trazer salvação. Então Paulo, ele foi veementemente contra os judaizantes, né? Foi fortemente contra os judaizantes, dizendo que não, né? Que não é uma marca na carne que vai dar salvação para alguém, senão a fé verdadeira em Cristo Jesus. Irmãos, digamos assim, o assunto propriamente é sobre a circuncisão, mas isso é aplicável a muitas situações nos dias de hoje. Igrejas que estão misturando fé com, digamos assim, outros tipos de prática, né? Igrejas que às vezes estão ensinando: olha, salvação é pela fé em Jesus, mas, dona Cleusa, quer pegar uma cadeira? Não, a coluna está doendo um pouquinho. Não, vou pegar uma cadeira para a senhora. Pode? Não? Fica à vontade, tá? Hoje em dia nós temos igrejas que até falam assim: olha, salvação é pela fé, mas também tem que batizar para ganhar salvação. A Bíblia em lugar nenhum fala que o batismo salva, né? Nós temos um texto bastante conhecido, às vezes sempre eu cito ele aqui, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. O que fala lá? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Alguém pode ler para você? Citar de cor, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ok? Então esse texto está dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, portanto, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não existe nada que eu tenha que fazer para complementar a salvação. Né? Eu não tenho que aceitar Jesus e guardar a lei, ou parte da lei, para que eu possa ser salvo, né? Tem gente que fala que tem que guardar os mandamentos, outros vão dizer tem que batizar nas águas para ganhar a salvação. Uma vez eu estava evangelizando uma senhora e ela disse assim: eu batizei nas águas. Quando eu perguntei para ela assim: quando a senhora aceitou Jesus como Salvador? Quando a senhora foi salva? Aí ela falou assim: eu fui batizada em tanto do tanto. Eu falei: não, essa não é a minha pergunta. A minha pergunta é: quando a senhora foi salva por Cristo? Eu fui batizada. Peraí, eu falei: não. Porque assim, aí comecei a conversar com ela. Olha, segundo a Bíblia, o batismo não salva. Sabe o que ela disse? O batismo salva sim. Eu falei: não salva. O meu pastor disse que o batismo salva, então o batismo salva. Eu falei: não, então você precisa entender que a Bíblia é maior do que o seu pastor, do que aquilo que ele ensinou. E aí comecei a jogar os textos da Bíblia para ela, mas ela não queria saber. Quase ela estava pronta a me bater, realmente, porque eu estava mostrando para ela que a Bíblia ensina que o batismo não salva, né? Mas, de fato, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o batismo ele influencia. É preciso entender certos textos da Bíblia. Tem um texto na Bíblia que fala: aquele que crer e for batizado será salvo.
Opa, então batismo salva? Só que na segunda parte do texto diz: mas quem não crer será condenado. Então, crer e for batizado, o batismo é uma consequência natural de quem crê. Se eu creio, eu vou querer ser batizado, né? Mas não é o batismo que salva, é a minha fé em Cristo. Então, o batismo não pode ser um complemento da salvação de ninguém. Alguém vai para o céu se aceitou Jesus como Salvador. Não importa, se morreu, não foi batizado, mas aceitou Jesus como Salvador, essa pessoa vai para o céu com Cristo, tá? Mas se ela estiver em vida e é salva, provavelmente ela vai querer obedecer a Cristo através do batismo, né? Então, não existe complemento para a nossa salvação. Tudo que precisava fazer, Jesus já fez. Tem igrejas que pensam assim: vamos batizar em água corrente, porque para o batismo lavar os pecados, né? Grande erro, porque batismo, a água não pode lavar os nossos pecados, a não ser o sangue de Cristo, que pode nos purificar de todo pecado, tá? Mas não as águas do batismo. Bom, então, no capítulo 3 de Filipenses, Paulo, ele disse algumas palavras fortes aí, né? Guardai-vos dos cães. Quem são esses? Realmente é uma referência aos fariseus que queriam guardar a lei. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, quer dizer, da circuncisão, né? Dessa marca, dessa coisa. Verso 3: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Quer dizer, Paulo, eu não vou me gloriar de fazer um ato religioso, eu confio em Cristo, né? A fé dele estava na pessoa do Senhor Jesus. Bom, então a partir daí, o que nós vemos? O testemunho de Paulo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Todo crente deveria estar pronto a dar o seu testemunho. Seja, nós podemos testemunhar de vários jeitos, né? Com a nossa vida. Com a nossa vida. Pastor Amilcar até conta um testemunho de um senhor sentado na varanda, sempre observando um crente passando e indo para a igreja. E eles eram mais ou menos conhecidos, e aquele crente passava frequentemente ali e convidava aquele senhor: vamos para a igreja comigo? E ele dizia: hoje não, talvez um dia. Isso por anos e anos. Foi um dia, aquele crente passou e disse: vamos para a igreja comigo, hoje eu vou. Pegou a Bíblia, né? Ele já tinha comprado para esse propósito e acabou indo para a igreja. Mas isso de fato intrigou, né? Intrigou aquela pessoa, deixou ele curioso. Escuta, mas há tanto tempo, aliás, uma resposta que ele dava, né, que eu estou até esquecendo: sempre que o crente convidava ele disse: hoje não, porque eu estou lendo um livro. Depois de muito tempo, né, então ele pegou a Bíblia, foi na igreja, e o crente intrigado perguntou: escuta, mas que livro grande é esse que você estava lendo? A Bíblia? Não, o livro que eu estava lendo é a sua vida. Eu estava observando o seu comportamento, a sua fidelidade, a sua seriedade. E portanto, depois de ler a sua vida e ver a sua sinceridade, vi que o Evangelho é algo importante para mim também. Então as nossas vidas, irmãos, estão sendo lidas, não é? Por quem? Pelos nossos filhos, primeiramente,
a nossa vida está sendo lida pelo vizinho, estão lá folheando as páginas das nossas vidas. As nossas vidas estão sendo lidas pelos irmãos na igreja, os novos convertidos, os mais velhinhos na fé. Então nós podemos testemunhar com a nossa vida. E a gente tem que entender que a minha vida é um sermão para Cristo. Eu tenho que cuidar do meu testemunho para não ser um impedimento para alguém chegar a Cristo como Salvador. Uma vida entregue nas mãos de Deus, certamente será uma vida que vai ajudar outras pessoas. Pode ter certeza, se você entrega a sua vida para Cristo, você será uma bênção para alguém. Mas infelizmente o contrário também. Se você não viver para Cristo, no padrão que a Bíblia ensina, no padrão que a Bíblia mostra, irmãos, você vai ajudar alguém a cair na sua fé. Infelizmente pode ser também seus filhos, alguém que está te observando, entende? Como é o seu comportamento diante do Evangelho. Então nós temos que estar prontos a dar um testemunho para Cristo, com a nossa vida e com as nossas palavras. Com as nossas palavras, temos que estar prontos a testemunhar aquilo que Jesus ele fez na nossa vida. Então o que eu vou fazer agora, tá? Para ilustrar o nosso estudo dessa manhã, no horário de mãe, né? É abrir a oportunidade para que alguém dê um testemunho de palavras, como você foi salvo por Cristo, ok? Alguém quer falar? Pastor, eu fui salvo dessa, não precisa ser longo não, tá? Breve testemunho, como foi que Jesus salvou? Quando é que Jesus salvou você? Essa vai ser o nosso, digamos assim, nosso preparativo para os textos seguintes, né? Um de cada vez, tá? Como foi que Jesus salvou você? Amém! O seu Adilo foi salvo alguns dias atrás, não foi isso, seu Adilo? Sabia disso? Nós estávamos lá na mesa, fazendo discipulado, né? Aí começamos a mostrar o Evangelho para o seu Adilo. Aí num dado momento, eu fiz uns desenhinhos, onde do lado estava a perdição, não é isso? No outro lado a salvação. Aí perguntei para o seu Adilo assim: seu Adilo, onde o senhor está hoje? Ele foi franco: estou perdido, né? Estou desse lado aqui, ó. Lado esquerdo ali, né? Estou perdido. E aí então vamos orar para aceitar Jesus como Salvador? Seu Adilo, aí ele orou a Deus. Já passou do lado de cá, seu Adilo? Glória a Deus, né? Amém, que bênção. Aceitou Jesus há poucos dias atrás. Tem que marcar essa data, viu, seu Adilo? Para não esquecer. Quando o senhor foi salvo, seu Adilo, quando alguém, eu aceitei Jesus na nossa reunião do discipulado, né? No dia tal, no mês tal. Isso é muito importante. Tá vendo? Maravilha, né? Quem é o próximo agora? Pastor, já falando em salvação, falando em obediência, tem um texto na palavra do Senhor que diz que a fé sem obra é morte. Sim. Né? Se eu tenho fé, eu vou aceitar Cristo como Senhor Salvador, eu vou crer. Essa fé, eu creio que ela vai sendo acrescentada a partir do momento que eu vou conhecendo a palavra, porque a palavra diz que a fé tem que ouvir e ouvir a palavra, certo? Mas eu não pratico obra ainda. Bom. Nesse caso, sim, eu estou falando literal. Desde o dízimo até valer o... Tudo bem. a igreja.
Existem algumas doutrinas que elas têm tempo, tá? Por exemplo, a santificação. A Bíblia mostra, só para responder, só para ilustrar, eu vou chegar. A Bíblia mostra que existe 3 tempos da nossa santificação. Existe a santificação quando eu creio em Cristo. A Bíblia fala, eu passo da morte para a vida. Isso é santificação, né? Existe a santificação progressiva. Quer dizer, eu aceitei Jesus e eu tenho que andar por Ele e para Ele. Até Paulo fala isso aqui em Filipenses. Eu tenho que viver para Cristo. Essa santificação é a santificação progressiva. Jesus falou dessa santificação. Jesus falou da santificação progressiva em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A primeira, que agora eu não lembro a referência, mas fala da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor é a primeira, é a instantânea. A progressiva é João 17:17. Mas a aperfeiçoada, completa, é quando Jesus arrebatar a igreja. Aí nós vamos para a glória. Essa santificação ela é completa. Entende? Então, voltando à sua questão, mas na verdade a santificação, qual que é a outra? A fé, né? Igualmente, existe aquela fé, ok? Que você deposita em Cristo. Quando você deposita em Cristo a sua fé, você é salva. Sem essa fé, não tem salvação nem vida eterna. Você coloca a fé em Cristo, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Correto? Então você crê, você é salvo. Porém, existe uma fé a qual você usa dia a dia, né? Para a vida cristã, uma fé progressiva, é igual a santificação, ok? Está perto, né? Sim, é uma fé para praticar boas obras, é uma fé para servir a Cristo. Tem dia que você está mais perto de Deus, infelizmente alguns dias não, tá? Então realmente, à medida que eu coloco fé em Cristo, e vida, e santificação também, obviamente eu vou produzir boas obras, que não é só obras, a Bíblia fala, que alguém, uma pessoa perdida, ela pode ter mais obras do que, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, provavelmente ela já fez mais obras do que todos nós juntos, mas se ela não creu em Jesus, ela vai para o inferno. Entende? Porque não é status. Agora, então não é questão de obras, é uma questão de entrega de vida. Porque, por exemplo, só concluir, as obras são uma consequência da minha fé que eu coloquei em Cristo, né? Então a fé sem obras é morta. Não está dizendo o texto que as obras salvam, né? Somente o texto está dizendo a fé verdadeira, ela vai produzir obras. O texto não diz que as obras salvam. Tem muitos que confundem isso. A fé sem obras é morta, tá vendo? Então se não tiver obras, essa pessoa está perdida. Não é isso, tá? O que Tiago ele está enfatizando o valor das obras. Então ele está mostrando, obras são importantes, não é? Porque quando a gente fala que a fé salva, por outro lado a gente tem que entender que as obras são algo importante para a vida cristã, não para salvação. As obras, elas são importantes para agradar a Deus, para servirmos ao Senhor, tudo isso, ok? Cumprir o ID, né? Cumprir todos os
atos da vida cristã. Por quê? Porque se eu estou vivendo Cristo, a minha fé é viva. Ok, sim, certo. Se eu não faço a parte B, as obras, é morta. Aí, o que acontece? Aí é onde é muitas pessoas... Não é assim. Não é simplesmente assim, ok? É preciso olhar, Adriana, o teor das Escrituras de maneira geral. Não é simplesmente assim. Alguém não está fazendo obras, pronto, a fé dele está morta. Ok. Então, mas é preciso entender os tempos da salvação do Cristo. Se ele colocou a fé em Cristo e no momento não está fazendo algumas obras, mas se colocou a fé em Cristo, é salvo, ok? Porque eu creio também que, por exemplo, tem pessoas que não vão para o campo, elas vão ser pilar financeiro. Então, essa pessoa, na minha conta, ela também está fazendo uma obra ajudando financeiramente, né? Mas também tem uma outra parábola que diz que em 3 anos, se a figueira não dá fruto, ela é? Sim. Só que todas essas afirmativas, Adriana, tem que ser entendido no contexto de uma doutrina tão importante quanto que a salvação, entendeu? Por quê? Não existe figueira, porque no caso desse texto, a figueira que será cortada, por exemplo, lançada no fogo, está se referindo ao perdido, não ao crente salvo em Cristo. Mesmo porque... Entende? Mesmo porque quem é o tronco do que nós somos? O Exatamente. galho não dá fruto sozinho. Não se refere ao salvo, né? Não se refere ao salvo. Observem, irmãos, abram em Tito capítulo 3, verso 5. Por que não pode ser assim? Olha, Tito capítulo 3, verso 5. 5 ou 7, deixa eu só... 5. Alguém lê esse texto para nós, por favor. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Entende, Adriana? O texto, ele diz não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então o cálculo não é assim, tem obras, a fé está viva. Não tem obras, a fé está morta. Não é aí. É preciso considerar o teor geral das Escrituras. Porque a Bíblia diz que a nossa salvação não é pelas obras de justiça que eu faço, é misericórdia de Deus. A questão é o seguinte: se algum crente salvo, ele não está vivendo para Deus, né? Se um crente salvo, ele não está vivendo para Deus, tem textos na Bíblia que mostram que Deus vai tratar com ele, né? Ok? Ele tem uma fé viva, a fé dele foi colocada em Cristo. Por não estar produzindo obras dignas, Deus vai trabalhar com aquele crente, tá? Então, no caso de Tiago, o que ele está mostrando? A importância das nossas obras, mas não está dizendo que as obras salvam, né? Quer dizer, diante do homem, como essa pessoa vai saber que você é um crente verdadeiro? Pela sua fé ou pelas suas obras? Pelas obras, né? Porque se eu falar que eu sou, olha... Agora o senhor me sabe porque se for assim, existem falsos profetas. Os caras fazem milagres lá e tal, então eu vou dizer que ele é Deus. Exatamente como existem várias heresias. Não, pastor, eu não concordo não. Por que você não concorda, Adriano? Porque você acabou de falar que o cara vai ser conhecido pelas obras. E aí tem o joio e o trigo. Não sou eu, a Bíblia que está dizendo, Tiago é que está mostrando.
que uma pessoa, olha aqui, uma pessoa, ela vai indagar para outra assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então Tiago, ele está mostrando a importância das obras. Por quê? Como que alguém vai saber que eu tenho fé? Não é pela minha vida com Cristo? Não é isso? Alguém vai saber que eu estou servindo a Cristo pelas minhas obras. Só que em Tiago não está dizendo que as obras salvam. É a fé em Cristo Jesus que salva o crente. Ok, Adriano? Tá? São as nossas obras são simplesmente para mostrar que estamos servindo a Cristo. Deus, Ele não precisa ver as nossas obras para saber que somos salvos, ok? Mas o não crente, uma pessoa de fora, ele precisa ver as nossas obras, não é? Então, realmente as minhas obras evidenciam que eu coloquei a minha fé em Cristo, mas em nenhum momento, repetindo, diz o texto da palavra de Deus que obra salva. Marco? João 15:5, eu sou a videira da videira, vós sois os ramos. Ele está falando de sal. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, se o crente está andando com Jesus, ele vai produzir fruto. Se ele não estiver andando com Jesus, ele vai produzir fruto. Fruto são obras. Sim. Agora esse assunto, Adriano, eu já te expliquei, em outras situações. Eu só vou falar uma coisa, só uma. E aí eu calo, e depois o senhor quiser que faz outro discipulado, não tem problema nenhum. Certo. Mas infelizmente não é assim que a igreja atual veio. Se o crente ficar aqui sentado e não participar, e não ir em algumas atividades da igreja, não comparecer, infelizmente estamos olhando com um olhar de outro modo. Ok. Olhados não assim como os participativos, mas aqueles inativos do ninguém que só vem para receber e tal. Então, mas tudo bem. Mas isso não quer dizer que obra salva. Ok? Então, é isso que eu estou explicando para a irmã. Não confunda as coisas. Ok? Alguém observar algo aqui? Só a continuação do texto que o senhor pediu para ler em Tito, né, no mesmo capítulo, nós lemos o verso 5, continuando, né, do regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, a salvação. Fiel a esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Ok. Aos homens. Aos Então, homens. assim, a fé em Jesus. E esse livro que esse senhor leu nessa pessoa que está vindo para a igreja, são as nossas obras. Não quer dizer a nossa participação nas atividades da igreja, não quer dizer nossas obras de caridade, é a nossa vida cristã. Se eu sou boa esposa, se eu sou boa mãe, se eu sou boa vizinha, se eu jogo lixo no lixo, isso é a minha vida cristã, o meu entendimento daquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o correto, aquilo que Deus quer que eu faça. São as obras que as pessoas vão ver em mim. O meu testemunho diário, né? Não são detalhes. E isso é o quê? Que vai ser útil aos homens. É o livro que os homens vão ler em nós. Amém. Querer essa mesma salvação. Exatamente. Né? Então, quando nós lemos um livro, é preciso entender o objetivo. No caso de Tiago, qual que é o objetivo de Tiago? É mostrar a importância das obras, não é? Porque o público-alvo dele acreditava que obras não têm importância, que o crente pode viver de qualquer jeito, e Tiago está mostrando, obras são algo importante, né? Porque a fé que não manifesta obras, provavelmente tem alguma coisa errada com essa fé, mas ele não está dizendo em momento nenhum que você vai ser salvo pelas obras que você faz, até por esse texto, né?
Cristina acabou de ler, mostra a importância, ok? Bom, então qual que era o problema dos judaizantes? Era misturar práticas cristãs com a salvação em Cristo Jesus. E realmente Paulo, ele refutou, né? Não podiam se gloriar. Bom, e Paulo dá o testemunho dele, testemunho da sua salvação. Alguém? Ainda está faltando um testemunho. Alguém gostaria de dar um testemunho? Como Jesus salvou você? Opa! Sim, irmã. Sim, irmã. Irmã, pastora, eu quando eu aceitei Jesus, foi em 1990. Eu morava em Bandeirante e daí nós começamos a frequentar a igreja presbiteriana. E lá eu tomei minha decisão. Aí fiz o estudo do batismo, aí só que, né, o senhor sabe a história. Então, quer dizer, mas minha decisão eu tomei, aceitei Jesus e eu creio que Glória a Deus. independente de qualquer coisa. Amém. Não precisa. Permite-me entrar um partido. Até hoje, a dona Ana ainda não obedeceu a Cristo através do batismo, né? Mas tem o desejo, não é isso? E está orando para que Deus possa trabalhar essa questão, envolve a questão familiar e tudo para resolver. Mas está convicta da sua salvação em Cristo, né? Por quê? Se Jesus voltar, não vai subir, né? Porque Jesus já a salvou, e a salvação, ela independe de um ato religioso. Mas obviamente, se a irmã tiver a oportunidade, na primeira oportunidade, deverá obedecer a Cristo através do batismo, né? Porque principalmente o batismo é uma obra que vai evidenciar que a irmã tem uma fé em Cristo. Não é isso? É um testemunho público. Temos 3 minutinhos. Aqui? A minha mãe ia falar, mas eu vou falar. Eu tinha Sueli, o pastor Dorinaldo, ela foi mesmo certinho, de 18 anos, ela mostrou um coração sujo. Ela mostrou um desenho de enviar, ela um coração limpo e um coração sujo. Tinha 8 anos. E ela explicou sobre salvação. E eu nunca mais esqueci. Graças a Deus, né? Muito bem. Paulo, ele deu testemunho dele. Como que foi a salvação de Paulo, né? O próprio texto está dizendo que Paulo, o que ele era? Um fariseu, né? Ele era religioso ao extremo. Ele tinha um zelo tão grande que a Bíblia fala que ele perseguia a igreja de Deus. Chegou antes da salvação dele, ele matou muitos crentes, tirou a vida de várias pessoas, né? Realmente. Então alguém diria, um homem desse nunca vai ser salvo. Só que a misericórdia de Deus alcançou a Paulo, não é isso? E ele foi salvo, só que quem ganhou ele diretamente foi Cristo, né? O próprio Cristo apareceu para Paulo no caminho de Damasco, quando ele ia lá para cometer atrocidades contra os salvos em Cristo. Jesus apareceu para ele e o salvou, né? Então, irmãos, que maravilhoso testemunho. Agora, Paulo, só para concluir, ele poderia ter sido salvo de uma maneira fantástica, mas se ele não tivesse entregue a vida dele a Cristo, se ele não tivesse entregue a vida dele para Cristo, ele jamais teria sido o apóstolo que foi. Então nós temos que aprender com Paulo, né? Que nós temos que dar o nosso melhor para Cristo, para servir a Ele e glorificar a Deus com as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos.